dia. Está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Aí, próximo do Dia das Mães. Então, será um programa muito gostoso, um programa muito voltado para nossas mulheres, mas também nossas mulheres mães. E hoje, em nosso quadro Mulheres da Bíblia, vamos refletir sobre Ana, uma mulher que viveu a dor do silêncio, mas cuja a oração floresceu em renúncia à fé. E para esse bate-papo especial, eu recebo aqui com muita alegria a Monique Stelfer. Bom dia, Monique. Bom dia. Uma alegria estar aqui novamente. E mais uma vez, né, que o Senhor abençoe, que seja uma manhã produtiva na presença dele. Será. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Monique. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo aqui pela nossa TV Paraná Oficial e também pelo nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas. Por lá você pode acompanhar a nossa live e também participar aqui com a gente, enviando suas perguntas e comentários. É isso aí. Monique, então eu vou deixar para você falar um pouco também dessa mulher que foi. Quem foi Ana? O que mais te chamou a atenção na postura da Ana diante do sofrimento? E conta pra gente sobre nossa mulher da Bíblia, né? De hoje. Isso que aí. É a Ana. Então, o Senhor me levou hoje, né, pra gente aprender mais sobre ela, se inspirar nela. E a história dela está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. E vamos lá. Fiz umas anotações aqui para não esquecer, a gente fica nervosa, né? Fica tranquila. Já deu tudo certo. Então, Ana, ela era casada com Eucana e ele tinha mais uma esposa chamada Penina. Então, Penina tinha filhos, Ana não. Ana era estéril. E isso causava nela muita tristeza, muita amargura, sofrimento, era um sonho dela. E para ajudar ainda, né, nesse relacionamento familiar aí, Penina provocava Ana. A Bíblia fala que Ana e Penina, elas eram rivais. E Penina usava da esterilidade de Ana para provocar. Mais ou menos assim, eu tenho filhos, você não. E isso amargurava ainda mais, né, a Ana. E todo ano essa família, Eucana, Penina e Ana, eles iam até o templo para adorar o Senhor e levar sacrifícios. Neste período, propriamente dito, era de gratidão. Então, eles iam lá para agradecer ao Senhor as bênçãos que eles recebiam. Ana ia junto com essa família, porém, ela não tinha o que agradecer, né? Porque o sonho dela, que era ser mãe, ela não poderia. Mas ela ia. E em determinado momento, né, quando ela ia lá, ela encontrou com o profeta Eli, que ficava na porta do templo lá. E ela chegou com a família, né? E amargurada, triste, mas neste momento ela resolveu se levantar. A Bíblia fala ali, né? Que certa vez, estando o profeta Eli sentado junto à entrada do templo, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ana se levantou. Essa é uma que eu anotei aqui. Ela se posicionou em Deus, em oração. Então, ela vinha de momentos, né, de sofrimento, chorando, mesmo em frente às provocações de Penina, ela não reagia. A Bíblia fala que quando Penina provocava ela chorava e não comia, ela não respondia. E mais um detalhe dessa história, eu estava esquecendo, que Eucana amava muito ela. Quando eles iam ao templo, ele oferecia um sacrifício e ele oferecia a porção, né, do sacrifício a Penina, mas a Bíblia fala que a Ana ele dava a porção a mais porque a amava. Então, o amor do marido ela tinha, mas ela não tinha filhos, né? E não era suficiente para ela, porque tinha algo mais profundo. Então, quando ela se levanta e se posiciona em Deus em oração, sim, ela chora e entrega para ele, né, todo o seu sofrimento. E
eu anotei aqui, né? A oração é a principal fonte do nosso relacionamento com Deus. É através da oração que entregamos todas as nossas dores, amarguras, sentimentos, os sonhos também e os nossos desejos, né? Sim. É através da oração que a gente desenvolve esse relacionamento com Deus. É isso mesmo, Monique. E você vê, Monique, como que lá, né? Lá na Bíblia mesmo, lá muitos e muitos, né? No tempo de Jesus, já tínhamos aí uma mulher que não podia ter filhos. Sim, sim. E não tinha como recorrer a nenhuma Na ajuda. Na época não tinha Médicos, nem como hoje, né? Hoje tem a questão... Fertilização in Sim, vitro, vários métodos, né? muitos pra métodos. ajudar. E ela ainda vinha sendo maltratada, provocada A Bíblia fala que por elas uma eram outra rivais. mulher. Uhum. Então, você veja o quanto que nós, mulheres, nós temos que cada dia mais ter esse olhar para as mulheres da Bíblia. Sim, elas têm muito a ensinar. E, assim, Deus, ele é a causa primária de todas as coisas, né? Sim. Primeiro vem Ele. Então, em meio às nossas dificuldades, Sim. às nossas frustrações, às nossas amarguras, primeiro vem o nosso relacionamento com Deus. Sim. Né? Sim. Então, Ana, ela não ficava reclamando para outras pessoas. Sim. Ou ali até mesmo se queixando para o próprio marido, né? Você não vê que Penina faz comigo? Né? Ela silenciava, ela chorava, no silêncio dela. E quando ela resolveu se posicionar e se levantar, foi Sim. em Deus. Sim. Então, foi para Deus que ela entregou tudo que ela estava sentindo ali. Todas as provocações que ela ouviu, né? Todas as situações ali que entristeceu. E aí, nessa oração que Ana faz, né, com o Senhor, ela pede. Então, ela entrega, né, suas dores, e ela também pede o que ela deseja, que era um filho. E aí ela faz uma promessa, que se o Senhor abençoasse ela com o filho, ela entregaria esse filho ao templo para ser sacerdote, para servir no templo. E o profeta Eli está ali, neste momento, observando ela, e a Bíblia fala que o choro dela era tão de angústia, de tão amargura, que ela mexia os lábios e o profeta achou que ela estava embriagada. E ele até fala para ela, Ana, por que se embriaga com vinho? E ela diz para ele, eu não estou embriagada, eu estou entregando, eu estou chorando, eu estou sofrendo, né? Estou orando ao Senhor, porque grande é a minha amargura, grande é a minha aflição. E aí o profeta responde a ela, então seja feita na sua vida como você pediu ao Senhor. E passado um tempo, né, eles voltam para casa e o Senhor abençoa ela com uma gravidez. Então, ela engravida do profeta Samuel. E passado o tempo de desmame, ela volta ao templo para entregar, porque ela tinha feito uma promessa ao Senhor. Se ele a abençoasse, ela entregaria o filho dela ao templo. E assim ela fez. E aí a gente também reflete sobre isso, né? Sim. Tudo que a gente pede ao Senhor. Ao Senhor. E o Senhor nos abençoa. Sim. Isso, será que a gente tem essa força de renunciar e entregar para Ele? Porque a gente, na hora de pedir, a gente é muito bom. Isso eu mesmo. Faço, Senhor, me ajuda assim. E aí, quando acontece, é muito fácil a gente esquecer do que a gente prometeu. E que a gente venha sempre a refletir nessa história, né? Sim, importantíssimo. Porque ela entregando Samuel, a Bíblia fala que depois ela foi mãe novamente de mais 6. Nossa. Mais 6 filhos. Mais 6 filhos. Então, tudo que a gente entrega ao Senhor, Ele nos devolve infinitamente. A Bíblia fala, né, que Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, né, ou pedimos. E Ana foi abençoada, né? Foi alegre mãe de filhos. Não foi só um. E Samuel foi um grande profeta. Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi, um dos grandes reis de Israel. Então, a história dela é de
de muita oração, Muita oração. de muita entrega e de renúncia também. De espera também, né? Ela espera. esperou com paciência no Sim. Senhor. Exatamente. Sim. Ela esperou, ela perseverou em Deus. Outra reflexão que eu fiz ali, né, no relacionamento dela com Penina, né? Então, Penina a provocava e ela silenciava. Hoje a gente tem muito isso, né, de falou, faz de novo, retribui, revida, devolve na mesma moeda. Comigo é diferente. E não é assim. Não é assim. Com Deus, a gente entrega para Ele, né? Exatamente isso. E Ele sabe o momento que você tem que sim que falar. Porque daí você vai estar falando com muito propriedade. A pessoa vai te escutar. E você, muitas vezes, você está ali naquela gritaria. A gritaria não se leva a lugar nenhum e ninguém se escuta. Exatamente. E ela foi uma mulher muito sábia. E digo mais, naquela época a gente não tinha psicólogas e muito menos amigas, né? Sim. Não se tinha uma rede de apoio. Como hoje, né? Verdade, Como hoje. Era ela somente com Deus. Com Deus. Então, e sentir a aflição que essa mulher, né, de querer ser sim mãe e não conseguir. E, Monique, Deus sempre estar sempre nos abençoando, porque não poderia você ter trazido Ana, nossa primeira mulher a ser falada pela Bíblia na véspera do Dia das Mães. Sim. Verdade. Então, para aquela mãe que ainda quer ser mãe e não consegue, a gente sabe que está tentando, que passou por um aborto recentemente, que, infelizmente, o filho também acabou, mesmo com uma certa idade, está passando por muitos problemas de saúde. Monique, a gente tem hoje as mães atípicas. Sim. Que todos os dias elas são mães. Até elas se renunciam como mulheres. A renúncia, né? Elas renunciam como mulheres para ser mães. Sim. Para poder estar cuidando, amando e protegendo e sendo um escudo de todo mundo. Porque essa criança, ela vem muitas vezes com alguns sérios problemas. Sim. E essa mãe tem que brigar na justiça, essa mãe tem que brigar perante a medicina e contra a família. Sim. Então, essas mães, hoje a gente está aqui falando que fé. A fé. A fé. Em Deus, todas A fé as coisas em Deus. possível. Então, hoje a gente está trazendo esse programa especial para nossas mulheres, mães, nossas mães atípicas, nossas mães que hoje também temos mães com os filhos que estão na dependência química. Precisa também dar esse olhar para elas, cuidar, porque elas também acabam ficando escondidas perante a justiça, perante a sociedade. Porque ela não pode dizer, e quando ela fala, existe um olhar diferenciado para essa mãe. Mas em Deus, né? Mas em Deus. Ninguém fica escondido aos olhos de Deus, né? Deus está atento a tudo e a todos. A todos. E a todas as mães. Sim. O que nós precisamos antes, né, de se posicionar em qualquer área da sociedade, é na nossa fé, nele. É em Deus. É entregar para Ele a nossa vida e é convidar Jesus para entrar com a gente, né, nos nossos problemas, nas nossas aflições. Que Ele, a cada dia, Ele nos fortalece, Ele nos direciona, Ele abre caminhos aonde a gente nem pode imaginar. É isso. Mas a gente precisa crer, né? Sim. Como Ana. E a Bíblia fala ali, Ana se levantou. Então, a gente precisa se levantar. A gente precisa se posicionar. Sim. Se fortalecer. Se, como você citou, né? Se antigamente era mais difícil, Não existia. porque não existia tanto conhecimento ali, até mesmo na palavra de Deus. Eles precisavam ir ao templo. Ali fala que eles foram ao templo para adorar. Então, não era como hoje nós temos a Bíblia, né? Antigamente, eles tinham que ir ao templo, tinham o sacerdote que instruíam eles. A mulher, muitas vezes, não sabia ler, então tinha que esperar a instrução que vinha do marido, do sacerdote. Sim. Hoje, não. Hoje, nós temos aqui o acesso livre
a palavra de Deus. Então, nós só precisamos, a Bíblia fala, né, para a gente orar, entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está lá e que tudo vê. Então, a gente não precisa, às vezes, estar em grandes lugares, grandes igrejas. Isso. Não precisa. É no seu quarto. É no seu quarto. No seu secreto. É como Ana, chorar e entregar. Então, essas mães que estão passando por, seja a esterilidade ou sofrimento, né, com o filho, seja em qual área for, né, entre no quarto. Feche a porta. E como Ana, entregue o teu coração. Isso. Entregue a tua alma. Isso. Chore. A Bíblia fala ali que ela chorou. Ela fala, a minha alma está amargurada. E o que é a alma? O que tem dentro da nossa alma são os nossos sentimentos. Sim. As nossas emoções. Né? As nossas emoções. É isso aí. E falar. Então, agir mesmo. Chegou Bom aqui, dia, Gi! não vai escapar. A Gi não vai escapar. Eu já coloquei ela sentada do meu lado aqui. Isso aí. Bom dia a todos. Eu sou penetra da festa hoje. Bom dia, Gi. Bom dia. Eu tô aqui, Dia das Mães, né? Dia das Mães, Gi. Então, Fale, Gi. eu tô muito orgulhosa, porque Monique e as meninas é tipo filha, assim, né? Então, cada vez que eu vejo elas falarem, assim, eu fico igual aqui, ó. É uma mamãe coruja, né? Toda orgulhosa orgulhosa. das meninas ali. São, E né? que mãe maravilhosa. São hein, que elas mentoradas, têm. mas na verdade eu tenho elas, eu falo para elas assim, sou igual mãe. Você tem um filho, Tenho. todo mundo pode falar, ninguém pode falar mal do seu filho, só Não, você. Só eu. Então, é mais ou menos assim. É Eu faço isso com as meninas. É verdade. Aí eu já. E presente Dia das Mães, domingo, né? Eu espero ganhar também o chocolate. Isso aí, tem isso aí. Chocolate. São muitas isso filhas, aí. né? É isso aí. filhas. Estão vendo, Não, meninas? Estão brincadeira. assistindo aí, grave isso daí. Não é só pra mim, não. É, não, só- as Tem mais atalaias 7 aí. lá. É tudo da fé. É tudo da fé. tudo das E, filhas da fé. e quando você quiser também fazer o convite a elas e trazer elas para o programa, Com certeza, né? esse bloco é conversei. seu, tá? Amém. Então, Oh, glória a Deus. glória a Deus. É, Então, você pode tem esse- deixar. pode Esse deixar. bloco Eu já falei- é um presente seu já Meu aqui Deus. na Rádio Paraná Oficial. Meu Deus, Eu falei, obrigada. Monique, esse é teu chamado. A Gi falou ontem. Eu falei para ela. Obrigada, Falei, Jo. esse é o teu chamado. Falta palavras, assim, sabe? Porque desde quando eu me resolvi levantar e me posicionar, a gente vem cheia de problemas. Não problemas, mas assim, parece que se levanta, assim, né? Sim. E a dúvida e as vozes que vêm, é isso mesmo. E a gente não, vou silenciar, eu vou ficar com a voz de Deus. Então, você é uma resposta também de muita oração, de muita entrega no secreto, no meu quarto, na minha casa. Então, fico muito grata. Obrigada. Obrigada. E me trazer a Ana. Como eu falei agora, para nós, com essa fala, com esse olhar. E realmente, Monique, é isso. Nós mulheres, nós estamos assim, vivendo tudo muito rápido, é tudo muito no imediatismo. Eu preciso resolver, eu preciso ser uma boa empreendedora, e eu também tenho que ser uma boa mãe, e eu tenho que ser uma boa dona de casa, uma boa tudo, uma melhor. E nós esquecemos de quem somos. E muitas vezes esquecemos até de lembrar da própria fé. Exatamente. A fé, ela começa a ficar escondida. Sim. Se lembra assim, Deus, obrigada. Deus, nossa, será que eu consigo, dou conta? Mas é só sobre isso. E o nosso relacionamento com Deus, ele nos chama para mais perto. Exatamente isso. Não é só o agradecer. Não é só o agradecer. A gente acaba, né, falando, pega o devocional ali, lê, já vem aquele devocional pronto, eu já fiz meu devocional. Isso. Tá. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é mais profundo. É mais profundo. É mais, como você estava falando da alma, né, de entregar o que a gente sente. A gente fala, a gente precisa dar nome para o que a gente sente. Então, por exemplo, né, pegando ali, vamos conjecturar, assim, né? Sim. Imaginar que não está na palavra de Deus, mas Penina e Ana ali, Penina provocava ela. Então, o que Ana sentia? Ali ela silenciava. Mas falando, o que ela sentia? Ela sentia frustração, raiva, eu não sou capaz, então tem os nomes dessas emoções. Provavelmente, nessa oração de entrega,
ela dizia, Senhor, eu estou sentindo raiva. Sim. Olha, é dar nome ao que a gente sente. Dar nome ao que a gente sente. Né? Ao Ao sentindo sentimento. humilhada também. né? Tô me sentindo humilhada. Eu, por causa disso, olha o que ela falou de mim. Então, Sim. essa conversa que a gente tem, às vezes, com a amiga, que a gente conta, né? Porque fulano, ou até da nossa própria vida, também com Deus. Também É com Deus. entrar no quarto e sentar lá e, Senhor, então, foi assim, fizeram assim para mim, não gostei assim. E é sobrenatural. É sobrenatural. Porque na mesma hora você sente que aquilo alivia. Que Deus, ele cuida. E aí você vai querendo mais. Porque você vai sentindo que eu estou perto dele. E aí você não quer mais sair dessa presença. Então, Sim. é por aí, né? É o autoconhecimento, né? Eu falo para elas, dá um nome, porque você não consegue combater nada que você não tem nome e não conhece. Então, se você conhece aquilo, qual que é o sentimento, qual que é, você fala o nome dele para o Senhor. Sim. E para você mesmo, né? E aí você dá o comando certo, porque se você aquilo que você conhece, você sabe aonde que está o problema e aonde que você tem que consertar, aonde que você tem que transformar. Isso. E agora, se você não sabe o que é, como você vai chegar lá? Não, você vai falar algo que é geral, eu estou sentindo, mas você não sabe dar o nome. Então, como é que você vai transformar? Como que você vai resolver aquilo que você não conhece? É isso. Né? Então, por isso que eu falo para elas assim, dá o nome na oração, dá um nome específico da dor que vocês estão sentindo, porque é específico para Deus. Deus vai diretamente lá nesse ponto. E elas fazem assim. E na oração é a mesma coisa. Né? Você tem que pedir. Como que você vai pedir algo que você não sabe o que é? Né? Aí o Senhor fala o quê? O que eu te dou? A gente fala assim, né? Ai, Senhor, tu sabes. Claro que Mas o Senhor Deus quer sabe. ouvir. Ele sabe todas as coisas, né? A Bíblia fala que antes mesmo da gente nascer, ele já sabia. No ventre da nossa mãe, ele já tinha um propósito para nós. tinha um propósito. Mas ele quer nos ouvir. Sim. Então, não é assim, Senhor, tu sabes. Seja feita a tua vontade. Fala. A minha vontade é isso, mas seja feita a sua. Sim. Mas mostre para ele o que você também deseja. Como Ana, né? Queria um filho. Fale o que você deseja. A gente se movimenta com a palavra, né? É através da palavra que a gente se comunica umas com as outras e com Deus. E também Sim. com Deus. E essa intimidade que você falou, é algo que todas nós podemos ter, né? Nós não precisamos de um intermediário para entregar a nossa oração, né? O véu se rasgou e nós temos acesso direto a Ele. Jesus ali. veio, Jesus morreu, né? A gente começou o quadro na Sexta-feira Santa, né? Sim. Jesus veio para que nós tenhamos vida eterna, para que nós tenhamos abundância, para que nós tenhamos relacionamento com Deus. Então, a cruz, né, a morte dele de cruz, foi justamente para abrir o véu, né? O véu se rasgou. Agora vocês têm acesso ao Pai através de mim, Sim. né? Através da palavra de Deus, a Bíblia, de se relacionar com Ele. Então, precisamos nos levantar cada dia mais. Porque a Bíblia fala também, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem a fé é impossível. É impossível. Precisamos fortalecer a nossa fé. E como a gente fortalece ela? Estando nos lugares certos, com as pessoas certas. Isso. As pessoas que nos motivam, nos impulsionam. Das Nos pessoas eleva. que nos elevam. Daquelas que já conhecem um pouquinho mais que a gente. Porque a gente nunca vai saber tudo. Nunca. A gente sempre vai estar ali com pessoas. Então, Isso é bom, Isso é muito porque bom. nós precisamos de pessoas. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, tudo vai dar certo. E, na verdade, nem na Disney tudo dá certo. Então, não é assim. Não é assim. Não é que tudo vai dar certo. A gente tem que estar preparado para lidar com os erros. Os nossos erros. Isso, Gi. Porque a dificuldade maior que a gente tem é lidar com os nossos erros. Sim. Né? A gente está muito nesse movimento essa semana e acho que o nosso maior desafio é ver como Deus te vê. Ver como Sim. Deus me vê. Porque como que eu me vejo? Eu me vejo cheio de falhas, medos e frustrações e limitações e defeitos. E
como que Deus me vê? Como que Deus vê você? Né, Josi? Como que Deus te vê? E como que você se vê? Então, às vezes, um dia deu errado, você já acha que, né, que você falhou, você já sente uma culpa, uma frustração, e aquela dificuldade toda de lidar com aquela situação. E como é que Deus está te vendo? Né? Deus, ele permite os erros justamente para a gente ajustar o que tem que ser ajustado, para a gente se fortalecer, ficar mais forte. Então, eu acho que esse desafio de a gente entender como Deus nos vê e não como a gente se vê, né? É isso. Outra anotação que eu fiz aqui, falando de mãe, né? Como é mãe, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Diz aqui, né, que Samuel, aí quando Ana levou, né, Samuel ao templo, Samuel, contudo ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele. Que lindo, né? Cuidado de mãe, né? Cuidado de mãe. Que ela entregou ele ao templo, mas todo ano ela ia e levava uma túnica que ela mesma fazia à mão, a palavra diz, né? Levava para ele lá. E falando, né, do Dia das Mães aí, né? Como a gente... E eu sendo mãe, né, de 2 filhos, como a gente se preocupa, né? Mesmo estando distante, ela se preocupava. Vou lá, vou levar. E... amor de mãe é algo assim que não tem palavras, né? A renúncia, ela nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma renúncia. Sim. Né? Diária. Sim. Diária. E acaba sendo diferente um pouco de um pai. Porque o pai ele só vai entender mesmo na hora que nasceu. Na hora que ele pega no colo que tem um filho. A mãe é desde o primeiro momento. Ela soube que estava grávida, se ela tinha um estilo de vida, eu já tenho que me cuidar, isso eu já não posso mais, isso agora muda, isso não dá para mim. Então, a Ana, né, a entrega, a renúncia dela, fala muito também a renúncia que todas as mães fazem diariamente. Diariamente. É sobre isso mesmo. Você falou sobre ela fazer, né, ali o linho. Ela tinha uma pegada empreendedora também. Tinha, né? sim. É o que a gente traz, né? E todas as mulheres, que essas mulheres aí não tem nem o que falar, né? Da representação que elas para nós mulheres. A dificuldade de todas elas passaram, né? Anos e anos e anos junto com Jesus ali e vindo e tentando ser mãe sem ter nenhum procedimento que ela consiga fazer, o empreendedorismo que elas têm também e com muitas dificuldades. Nós vamos trazer, então, agora já vou tomar... Você é a que comanda o show, aqui o show é seu, eu só comando aqui. Aqui é seu. Vamos trazer também mulheres empreendedoras da Bíblia. Temos. Olha aí, ó, tá vendo? E realmente é isso. É nós trazermos para o nosso mundo atual de hoje as mulheres que estavam lá. Exatamente. Muito, porque também a gente não pode ficar não desmerecendo mulheres incríveis que nós temos hoje no nosso mundo atual. Mas vamos trazer as nossas mulheres de fé, né? Sim, com certeza. Essas eram mulheres de fé. Lídia, né? Lídia, que era de Paulo, que fazia as confecções de blá e não vendia, entrega. Né? É para os próximos. Para os próximos de. Mas nós temos uma empreendedora que ajudava Jesus no ministério dele também, Joana. Não, tem uma que não é empreendedora, mas eu admiro muito, que é a Abigail, porque ela argumenta com o rei Davi. E, né, nós temos uma juíza também, né? Temos uma juíza, a Débora. Débora e Jael. Jael também foi uma guerreira. Não, temos muitos levantou exemplos. Muitos exemplos. Tá vendo quantas mulheres que nós precisamos trazer para o nosso mundo, para o nosso dia a dia. E aí, você fala assim, Ana, como eu quero que você me apoie e me ajude, Ana. Débora, estou passando por uma situação na justiça. Venha elevar o nome dessas mulheres na sua oração ali, no seu momento com Deus. Se lembrar delas, né? Se lembrarmos assim delas. O Deus de Ana, né? O Deus que ouviu a oração dela, pode ouvir a minha também. Sim. É isso. Sim, exatamente isso. E trazer realmente para o nosso mundo, como a gente está falando aqui,
para o nosso dia a dia um pouco mais de fé. Eu acho que nós mulheres, precisamos desse momento. Não que os homens também não precisem, a gente tem grandes homens na Sim. Bíblia, grandes homens, mas a gente tem que trazer para muitas mulheres que estão passando por, às vezes, situações que a gente nem imagina. Sim, não. É isso mesmo. É de Deus. É de Deus. É de Deus esse quadro, é de Deus por esse tempo. A gente, desde o grupo lá, né, a gente sempre fala isso. Deus tem chamado as mulheres, Deus tem chamado as mulheres, e a gente vê esse movimento acontecendo. Então, vamos perseverar, não vamos desanimar. E como ele faz as coisas, porque ele traz mulheres de outros lugares que a gente jamais conseguiria As conexões do Senhor. se conhecer. Exatamente. E vem uma conexão via Instagram. Foi pelo Instagram. E eu nem sei se eu cheguei a comentar que foi a Isis que veio aqui. Ela tem de marketing também, a Atena Marketing. Sim. A Isis. Sim. A Isis. A Ela é Isis. noiva do meu primo. E aí eu vi que ela assisti, né? Que ela estava aqui. Sim. Aí eu falei, vou mandar mensagem pra Jo. Nossa, Olha, Isis que legal. a Isis é uma querida, linda. Lindeu. Não, e ela mandou mensagem porque era para mim, né? Olha Era. só. Né? E aí, então, é isso que eu falo, que o que tem por trás. Eu sempre falo para as meninas, Deus, ele é maravilhoso, mas a gente nunca enxerga a dimensão do que ele está fazendo. Então, tem muita coisa que a gente não vê, que está por trás disso tudo. Mas eu já tinha entendido ali, né? Que era algo ali que ela... Eu falei, tá trazendo para mim, mas Ela aí falou, eu Monique, falei, acho que é não, mais pra você do que pra mim. Eu falei, ai, Monique gente. é um chamado ali. E foi, né? E foi. Foi encaminhando, E foi fazendo uma conexão. Foi. E veio justamente, meninas, vai fazer um ano agora, dia 27 de maio, que eu estou aqui na Rádio Paraná Oficial, todos os dias, trazendo mulheres incríveis. E a gente sempre fala muito de empreendedorismo, da vida da mulher, já passou, né? Sim. E quando foi na Sexta-feira Santa, para você, olha como que você vê. E o quadro ele é da Sexta-feira Santa, porque foi na Sexta-feira Santa que ele nasceu e ele está na sexta-feira. Ah, é verdade. Ele continua na Sim, sexta. Ele não mudou. O de repente de Deus, né, que a gente fala. É o de repente de Deus, porque de como é Deus. que ele me começa na sexta-feira e ele continuou na sexta-feira? Sim. Meu Então, Deus. e você falou, porque no quadro começou na sexta-feira, porque a sexta-feira santa. Eu falei, gente, foi exatamente isso Sim. que aconteceu. E aconteceu assim, sem eu fazer nenhuma projeção. Eu entrei no carro com a Amanda e falei, vamos. Ela, o que a gente vai fazer? Eu falei, entrega para Deus. Abri o Instagram, falei, vai ser assim, assim, assim. Ela, como? Eu falei, só vai. É isso. Hoje até a Gi mandou para mim de manhã, né, sobre o medo ali, o devocional do medo. De não ter medo. De né? não ter medo. É de ir com a coragem. de né, Deus se está à jogar frente. mesmo, Deus está à frente. As não mulheres, precisamos- as nossas mulheres estão à frente. É, Todas essas mulheres é. aí que nós estamos trazendo o nome delas, elevando o nome delas agora aqui, elas estão à frente. Sim, Elas são as são nossas mulheres. inspirações mesmo. Sim. E é isso, então... E trazer também, né, para as nossas mulheres jovens. Aquela menina, aquela mulher, como a gente está falando, aquela mulher que está ali tanto querendo ser mãe e já passou por algum aborto, outro aborto, não está conseguindo não gerar o seu desanime, filho. Não Então, desista. gente, Não Ana, Não pare de orar. Ana, orem, chame pela Ana, converse com Deus. Conversa com E Deus. Ele sabe até a hora e o dia que isso irá acontecer, porque dele não se cai uma folha da árvore que ele não Exatamente. permita. É verdade. Exatamente. E o Dia das Mães é difícil para muitas mulheres que são tentantes, né? Porque todo Sim. mês elas olham ali aquele teste negativo e continuam tentando, mas ainda perguntando para Deus, por que a minha bênção não chegou ainda? E aí a gente vem justamente com a história de Ana, que também persistiu no Senhor, que também se posicionou ali em oração e que recebeu a sua bênção em Exatamente. dobro e mais até, né? Veio até mais Veio que um. mais que um. Mas tem um Aqui segredo aí fala, também, né? aqui Tem-
em 1 Samuel, no capítulo 2, fala: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e mais Samuel, que ela já tinha, né? Sim. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. É o posicionamento em Deus. É persistir, perseverar na oração. Mesmo que hoje veio o não, mesmo que tenha as peninas que ficam em volta ali, provocando. Sim, porque daí essas são muitas vezes a família. Muitas vezes a família. Muitas vezes a família. É a sogra que quer logo o neto, porque hoje a gente está com muita essa cobrança nós mulheres que já somos, queremos ser vó muito, muito cedo. Nós queremos ser vó cedo. Então, a gente quer que os nossos filhos já tenham, porque eu quero, com 50 anos, andar com o meu neto para baixo e para cima. Mas não é no momento. Não é no nosso, não é no nosso momento, é no de Deus. Exatamente. E aí vem a cobrança da sogra, vem a cobrança do sogro. É o marido que já fica meio pensativo. Aí ele sempre diz, mas eu não tenho problema nenhum, o problema é seu. Eu estou bem. Só que ele também não procura ir no médico junto com ela fazer os exames. É poucos homens que falam, não, vamos procurar quem é que aqui que está com algum probleminha de não conseguir da fertilização. Então, vamos lá, vamos tentar aqui. Muitas vezes se joga tudo a culpa para a mulher. Para a mulher. Porque a mulher ela tem que nascer para dar frutos. É uma cobrança. Absorve muito. Absorve muito. E aquilo há um bloqueio nela, que aí a gente sabe, vocês muito mais do que eu, que quando você está num movimento ali, você começa a se criar até doenças que você não tem. Sim. Algo que ela não tinha, ela começa a ter. Sim, Eu falo que o último estágio da dor. Então, assim, você já fez tudo, Jô. Você já fez tudo no teu braço. Você já fez o exame, você já fez tudo que estava... Todas as coisas, tudo. Não só na área de filhos, mas como em qualquer área. Qualquer área. Tudo que estava possível de você fazer no teu braço, você fez. Sim. Aí tem um momento que é o último estágio da dor, que é a hora que você fala assim, eu já fiz tudo, eu estou no limite, eu não tenho mais nada para fazer. Sim. E agora o que eu faço? Eu entrego. E aí, quando você entrega, você engravida. É isso. Porque daí você entregou Você tudo. Entendeu. E aí você faz a oração. Porque, assim, a oração da Ana, você entrega, porque ela entregou. Sim. Eu faço muito assim. Inclusive com alguém que eu estou trabalhando, e eu vejo, olha, já foram todas as técnicas usadas, já foi tudo que foi todo de base física, emocional, tudo foi feito. Agora, Senhor, eu estou entregando aqui, ó. Estou te entregando essa pessoa, entrego aqui. Eu renuncio ela, Sim. Eu não ajudo mais, estou renunciando, eu não vou mais fazer mais nada, e eu estou entregando essa pessoa, o meu marido, a minha sogra, a quem está me cobrando, eu estou entregando a ti. Sim. E aí, quando tem essa oração que ela fez, que é aquela oração sincera, aquela que vai lá, que rasga mesmo, rasga, né? aquela de que dentro dói, mesmo. E a entrega. Mas é entregar para não ir buscar de novo lá. É você entregar. Aí você entrega. E aí quando você vê, você já esqueceu daquilo. E aí, quando vai ver, quantos testemunhos a gente tem de mulher que, quando desistiu, que não ia tentar mais, engravidou. E foi um atrás do outro. É isso que a gente falou, realmente. Assim, é uma chave, né? Como tá na moda dele, é uma chave. A entrega, a renúncia. É quando a gente... Senhor, não depende mais de mim. Eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Sim. E você entrega. Sim. A renúncia, ela é uma chave poderosa para viver o extraordinário de Deus. E muitas vezes elas chegam até a adotar, né? Adotam crianças e daí depois que está ali, está vivendo aquele momento com o filho, com a filha, aquela delícia, descobre que está grávida. Sim, porque é no momento dele. Porque no momento dele é no momento dessa entrega, dessa entrega total. É isso aí. Deus, ele fala assim, né? Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Ele nos quer totalmente para ele. Então, quando algo, às vezes aquela coisa não vai para frente, seja
empreendedorismo, né, na família, é porque aquilo, de alguma forma, está tomando muito a nossa atenção. E aí fica ali. Mas quando você entrega e diz, é Deus, está nas mãos do Senhor, e é onde as coisas vão fluindo. Porque é isso que Ele quer, é você e Ele. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro a Ele. Sim. A gente não tem poder sobre nada. Nada. Na nossa vida. A dependência é toda, a dependência total dele. Eu quero Por até isso, deixar aqui uma dica para as mulheres tentantes acompanharem a história da Fabiola Mello. Tem no YouTube, tem no Instagram, que é uma mulher que teve 3 percas gestacionais, teve 3 abortos espontâneos ali, 4 filhos, porque uma dessas gestações era gêmeos. E hoje ela está ali com seu bebê Milagre nos braços. Então, é muito linda a história dela, para quem é mãe tentante poder acompanhar e se inspirar também na história dela. Isso aí. Então, né? Vamos para o intervalo. Depois a gente pode voltar aqui com as meninas falando um pouquinho mais também, se for o caso, já se despedindo aqui do bloco. Gente, obrigada e fiquem conosco até o segundo bloco. Olá, nossos ouvintes. Voltamos para o segundo bloco com essas mulheres incríveis aqui no programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial, onde a gente vai falar um pouquinho também da saúde da mulher, né? Precisamos falar aí da menopausa. E aí, a menopausa chegou. E agora? O que a gente faz com ela? É uma pergunta que eu queria saber. Será que as mulheres da época de Jesus, da Bíblia, elas passaram por essa situação da menopausa? Boa pergunta, né? Olha, é uma boa pergunta. Pesquisar. E eu vou trazer a resposta sexta-feira que vem. Mas se eu for fazer uma comparação, aquele tempo eram outros. No devocional dessa semana, a gente falou que estava lendo sobre o exército de Davi, que o menorzinho matava 100 e o maiorzinho matava 1000. Então, eram outros tempos, outra alimentação, né? A alimentação naquela época era uma alimentação que não é a mesma que a gente tem hoje. Sim. As preocupações, então, tinha lá o exército, que eles estavam lá mais preocupados em conquistar terras, e os homens faziam isso, né? As mulheres cuidavam mais da casa e dos filhos. Então, eu acho que também era um outro momento, né? Era um outro momento. Agora, se vê a vida que a gente tem, a tecnologia. A gente fica muito na tecnologia, né? A alimentação hoje é outra. A alimentação o sono é hoje. Diferente. A preocupação é outra. E, assim, eu sempre falo, e o emocional junto com a menopausa. O emocional junto com a menopausa. E com os traumas que a gente tem. Então, às vezes, eu não sei se existe alguma relação, mas, é claro, se você está com a menopausa, se está com os teus hormônios ali, tudo desregulado, eu acredito que o emocional da gente também fica mexido, né? A disposição muito. E tudo. Então, mas eu acho que eram outras épocas. E elas lá, naquela época, a resiliência delas era diferente também. Sim. E é algo que a gente pode pensar depois para trazer, pesquisar, né? Para que a gente consiga ajudar essas mulheres. Esse segundo bloco, ele surgiu realmente porque eu estou entrando nesse momento agora da vida, né? É um outro processo que a gente tem que ter. E o porquê que eu resolvi mulheres que estão aqui comigo hoje? Justamente porque a gente também tem que trazer junto um cuidado com essas mulheres que estão entrando na menopausa. E também trazer a fé também junto. Porque, às vezes, dá vontade de você matar um ser humaninho. Né? Equilibrar, o estresse, né? Equilibrar. Precisamos equilibrar os hormônios. Assim, você pensa que é demônio próprio e é hormônio próprio. Não Exatamente isso. Próprio, e você entra num conflito. Num conflito que você não sabe. Você fala, meu Deus, me ajude, Senhor, que eu preciso continuar com o meu réu primário, né? E aí, qual foi o meu intuito? Realmente é trazer um conforto mais para essas mulheres. Como eu disse, gente, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não sou da área da saúde, mas
conversei com muitas mulheres, eu tenho mulheres que estão aqui me apoiando, médicas que vão estar vindo no programa, mas a gente entende que são mulheres e que precisam, ao longo da semana, estar trabalhando. Então, as agendas, às vezes, não coincidem, mas elas estão sempre me orientando o que eu posso estar falando, o que, caso tenha algo mais. E até mesmo assim... O que você está sentindo também, Não, né? e elas conseguem entrar no meu direct, no nosso direct, e falar, Jô, aquela médica que você conhece, aquele suplemento que hoje eu estou tomando, são situações que eu posso estar ajudando, porque está acontecendo comigo e eu estou me sentindo até muito melhor, mas também com atividade física, uma boa alimentação, um sono, porque isso interfere muito na vida. Nós, com o tempo, né? Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. A Gi falou que talvez esteja começando nesse processo. Sim. E é uma coisa, Gi, que a gente, mulheres, a gente tem muita vergonha de falar. Nós não gostamos muito de citar que podemos estar entrando na menopausa, estamos no climatério, porque existe muito tabu, existe muita maldade de todos. Não só de homens, mas de mulheres também. A família não consegue te compreender. Então, o marido então, ele fica assim, meio que o que está acontecendo, mas não aceitando o que está acontecendo. Então, a gente tem muita cobrança. Exatamente. E nós precisamos nos unir para falar. Exato. É esse o propósito, sabe? É trazer realmente a fala de uma forma tranquila, uma forma que você está passando, eu já passei, ou vamos passar juntas, ou então, tudo que você está sentindo, eu já tive esse sentimento e eu quero que você agora respira, né? Vamos conversar, porque às vezes o psicológico dela também está tão abalado que tudo é em torno de uma situação e que pode ser resolvida. Que às vezes é algo simples de resolver. Exatamente isso. Mas ali, por não entender, não ter o conhecimento, acaba fugindo, né? E aí entra muitas dúvidas, entra as reclamações em si, entra a questão... A mulher hoje ela está até bebendo e fumando mais do que os homens. Infelizmente, a gente tem aí relatos, e temos relatos até de pessoas, de homens, falando que estão um pouco até assustados quando saem e realmente as mulheres estão bebendo mais. E tudo isso vai influenciar, né? No corpo. Influencia no corpo, influencia nos hormônios, no que ela realmente precisa ali naquele momento para ter mais cuidado com ela, mais amor. E ter qualidade e ter qualidade de vida. Para passar por exatamente isso da melhor isso, exatamente isso. E não poderia ser diferente. Com o quê? Com quadros. A gente já tem hoje. Eu tenho grandes mulheres incríveis comigo que vêm ao programa. Hoje elas têm podcast também. Hoje tem se falado mais na menopausa. Hoje você entra no Instagram, tem vários assuntos sobre isso. Né? Mas precisa sempre ser falado. É um assunto que nunca vai sair de moda. É um assunto que nunca vai sair de moda. A mulher ela tem duas fases que são bem difíceis, né? Que é quando ela ali na adolescência, quando ela menstrua, Sim. e depois a menopausa. Sim. Então a gente tem essas duas fases que são muito difíceis, né? Nesse período que é uma mudança de tudo no corpo, nas emoções, no sentimento, em tudo. E depois a segunda fase, que é a menopausa. É um outro momento que a mulher, novamente, ela passa por todo um processo. E nessa fase, irritabilidade aumenta? Sim. Eu já ouvi relatos, um suadouro, tá muito calor, de repente tá um suador, calorão. Eu estava com a minha prima ontem, não, foi antes de ontem. Hoje já é sexta, que às vezes você pisca, a semana já foi embora. Essa semana foi... Foi na quarta-feira. Então, a gente foi ver uma palestra, estava no teatro, e ela começou com frio, e um frio, e ela estava com uma blusa, e eu estava sem a blusa. E uma sem blusa, outra... mas o ar-condicionado, mas aí começou a dar um tremor de frio, e daqui a pouco veio o calorão. Depois que passou o frio, veio o calorão. E eu também comecei a sentir isso. Eu fui, a princípio tinha feito o exame, não estava na menopausa, mas eu não sei se tem uma até antes do exame, alguma coisa antes já, mas eu sinto também. Só que eu acho que está relacionado
eu sinto esse sintoma também da menopausa relacionado muito com, dependendo do desafio que eu tenho ou com a preocupação que eu estou, parece que eu sinto mais os sintomas do que quando eu estou mais equilibrada, mais tranquila. E assim, então, além de você estar com um desafio novo, algo que você está preocupado, que tem algo novo que te preocupa, além disso, você tem que lidar com os calores, e aí eu tenho o frio, aquela hipotermia, e aí depois esquenta. Tem relatos também, umas mulheres, do esquecimento. Então, você não consegue, você começa a esquecer de poucas coisas que você era habituado a fazer, e você acaba tendo aquele momento que você esquece. E eu estou nesse momento do esquecimento. Eu já era meio lerdinha, agora, então, parece que lá, né? Cadê o óculos? Cadê a chave do carro? Cadê o celular? O óculos está na cabeça. O óculos está na cabeça. O carregador está na bolsa. Não, eu não peguei carregador, mas eu acho que está na bolsa. Irritabilidade, dependendo das situações, eu tenho. Coitada da Amanda. Amanda, às vezes, está passando por cada... Por isso que eu vou andar com jovem, né? Depois eu chego ali e falo assim, desculpa, Amanda, te amo, meu amor. Não, andar com jovem, eles pegam já a tua chave, já pega, tá aqui, ó. Meu celular, cadê? Não, as meninas, já tá aqui, já peguei. Você acha que você perdeu tudo, esqueceu num lugar, quando você vê, elas estão tudo na mão. Já. Tudo na mão. E o jovem, ela já viu ali que ela já viu sua bateria do celular, já veio, trouxe o carregador ali e tal. Não, a Amanda me dá todo um suporte incrível, assim, é impressionante. Ela está me deixando muito mal acostumada, é isso sim. Vai ficar aí o dia mimada. que ela resolve que ela tem que fazer umas outras funções, aí eu fico como, né? Vai ficar mimada. Não, eu fico aqui dentro rodando igual um peru, gente, vocês não fazem ideia. Mas é isso que tem que trazer essa leveza, sabe? Nós temos que trazer nossa leveza para a nossa vida, porque nós já somos umas mulheres que nós somos tanto cobrada, e sempre pela sociedade, pelo empreendedorismo que você quer firmar, pelo namorado, pelo esposo, pelo filho, e vem a cobrança. E aí você realmente precisa ter uma rede de apoio para dizer, olha, vem cá. Calma, o autoconhecimento. O autoconhecimento. E também você também se conhecer. Se conhecer. Estar com as pessoas que entendem o processo que você está passando. Isso mesmo. E estamos falando da Bíblia. A Bíblia também pode ajudar as mulheres que estão passando pela menopausa, né? A gente falou da irritabilidade. Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito, né? Então, a gente pode também trazer isso para a mulher que está nessa fase de irritabilidade, né? A mansidão, o domínio próprio. A gente tem que aprender a silenciar, né? Sim. Porque agir por impulso, domínio próprio, né? É isso, a gente não pode, a gente tem que ter domínio sobre o que a gente sente. Exatamente isso. É domínio sobre os nossos sentimentos, domínio sobre a irritabilidade. Tudo é junto, porque assim, se eu sei que eu tô assim, eu já dou um sinal, por exemplo, pro meu marido, pro meu filho, hoje não tô legal. A pessoa que entende, se ele caminha com você, compreende, ok, então... Só de olhar, ele já sabe que você não está num bom dia. Me deixa e deixa passar. Agora, quando a pessoa não entende, te provoca. Tem aquele abençoado que vai provocar. Então, assim... Como que era o nome da coleguinha da Ana? Penina. Penina. Agora eu já descobri. As Peninas. Olha só. Pronto, já achou o nome. As Peninas. E assim eu não tem vou... muitas. Não, e assim eu não vou colocar nomes em ninguém, né? Então, as Peninas. A Penina tá atacada hoje. Peninas. Exatamente, porque se lá atrás já tinha, imagine nesse mundo atual, tempo. Que hoje você abre uma live, você entra no Instagram, daqui a pouco a pessoa já vai perguntar o que você está fazendo. É o que mais tem as Peninas. Agora você resolveu ser blogueirinha, né? Não sabe nem o que está falando. Por isso que eu já estou falando, gente. Eu não sou médica, mas eu estou falando da menopausa. Por quê? Porque eu tenho propriedade para falar. Estou passando por tudo isso. E eu não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei sem ter informações, sem buscar. Hoje eu tenho pessoas que estão conosco aqui, que entendem do assunto, que pode sim dar um suporte. Então vamos ajudar. Exatamente. Vamos falar para essas mulheres. Josi, e você, assim, você tem uma vida com bastante compromisso, como a maioria hoje das mulheres, né, que tem muito compromisso.
E o exercício físico ajuda. Muito. Só que eu falo assim, tá, que agenda que eu vou conseguir para fazer exercício físico. Por quê? Você sempre tem algo, e às vezes aí à noite você já teve alguns compromissos, saiu à noite e precisa ficar um pouco com a família. Então você tem que priorizar a família. E como que você consegue encaixar ali? Como que a gente encaixa um exercício? Eu tento fazer pela manhã, muito cedo. É a melhor coisa. 6h30, 7h, você está na academia e fazer 1 horinha ali, gente, você é algo... Dia. Nossa, para amanhã, para você começar o seu dia, é perfeito. Não tem. Porque à noite você já está mais cansado. Você já está com compromisso, você já tem uma agenda, às vezes você realmente precisa ir com alguém fazer. Então, não tem. Eu também não consigo à noite. Mas eu me priorizo pela manhã. Pela manhã. Então, porque esse horário de 5h40, 5h30, que é o horário que as academias já abrem, 6h, 6h20, dependendo do teu treino, você já terminou. Entendi. Então, esse é o horário que ninguém te procura no WhatsApp. Verdade. Ninguém te procura, porque estão dormindo. Sim. Esse horário que você está dormindo é o horário... O que o pessoal está dormindo é o horário que você está fazendo uma esteira, que você está fazendo uma bicicleta, um pilates, que a gente já tem um horário das 8, que consegue fazer o pilates. Quando o pessoal já está começando a dar bom dia, você já está praticamente quase em casa, banho tomado, shake pronto, suplemento da menopausa tomado e abre tua agenda. Dá os bons dias. Porque você tem que se priorizar nesse momento. Tem que priorizar a atividade física. Aí eu levanto, agradeço ao meu Deus, faço ali toda a minha conversa que eu tenho com ele do dia, né? Agradecendo o dia que se terminou, que vai começar, as pessoas que ele está me trazendo, as pessoas que estão me elevando, faço. E aí, eu já até ensinei a Amanda que eu deixo a minha peça para ir para a academia pronta para o outro dia. Então, as minhas 2 roupas, que é da academia e para vir para a rádio, elas já ficam prontas de um dia para o outro. Porque daí você não precisa ficar abrindo o guarda-roupa e ficar virando tudo. Isso é muito importante. Então, é organização, Organização, né? Você organizar a tua organização. rotina. E faz diferença na rotina. E faz a diferença, não faz, Amanda? Porque daí você já está com tudo ali, priorizado. Eu tenho muitas bolsas, então eu tenho a bolsa que eu já me adianto do dia que eu vou sair para algum evento, eu vou com aquela bolsa, eu já coloco tudo naquela bolsa. Isso que eu ainda tenho uma bolsa da academia, meninas, que é gigante. Porque tudo que as mulheres precisam na academia, naquele momento, eu tenho. Então, se elas precisam de lenço umedecido, se elas precisam de absorvente, se elas precisam de desodorante, se elas precisam... Vamos para a academia da Jo. Se elas precisam, ela já tem um kit. Se elas precisam de remédio para dor de cabeça, eu também carrego. Ela tem o kit primeiro socorro. Tem. E Rabicó. Rabicó é o que ganha, meninas. Elas olham para mim e eu digo, tenho. Tá aqui. Então, eu já compro aquele pacote de Rabicó desde na bolsa, porque daí eu tenho que servir elas. Olha só. Olha que bacana. Porque não é por causa do Rabicó que elas vão voltar embora, elas vão ficar estressadas com o cabelo. Olha, não é esse o problema. O cuidado, né? A gente... O servir, o cuidar. Isso são detalhes que ajudam na irritabilidade, no estresse. E facilita o dia a dia ali da mulher que já é tão... E no dia que eu estava no evento lá da chácara, que a gente foi para falar com mulheres, teve uma que olhou para mim e falou assim, você tem um remedinho para dor de cabeça? Eu falei, tenho. Se você abrir a minha bolsa agora, dentro da minha bolsinha tem uns Neosaldina. Por quê? Então, elas já vêm para mim, que elas sabem que eu consigo... Simone, à noite, num restaurante que a gente foi na Conexão também. Eu sei que você tem, amigo. Eu digo, tem o quê, Simone? Se você que é a consultora. Um Rabicó. Abri minha bolsa, comecei a tirar coisa. Tá. Achei o Rabicó, tá aqui. Prendeu o cabelo. Então, olha só. mas é que você compartilha. Isso é uma preocupação servir, com o outro, né? Muito. Porque as pessoas são muito individuais. Sim. Não, eu não consigo. Eu não preciso, então eu não vou ajudar. Porque eu fico me vendo... Nossa, se já pensou, você tá ali, de repente acontece, que nem a questão do absorvente, o lenço umedecido. E isso que eu até tinha proposto, eu dei essa ideia pro dono da academia de fazer uma caixinha no banheiro das mulheres. Porque precisa. Os restaurantes também têm que ter uma caixinha. Mas a gente... São um olhar diferente. Eu já curei alguns traumas por isso.
porque de meninas, né, que menstruaram na academia, Sim, e aí não tinha nada, sim. então isso causou um trauma. Ficam ali. fechadas dentro do banheiro chorando. Não consegue mais, não às vezes, nem consegue pisar mais- numa academia mais, porque dá o gatilho da Nossa. humilhação, Sim. Da vergonha. né, da vergonha. Então, você veja o quanto isso é importante para o nosso dia. Então, tipo assim, esse cuidado você tem que ter. E é bom, porque você está olhando para outra pessoa, você está olhando, você está... Naquele momento, é aquilo que ela está precisando. É um dom. Você ter atos de serviço, né? É você de servir. A linguagem do o amor. servir, é uma linguagem do amor, né? Ter esse coração mesmo sensível de não se preocupar só com você. Eu posso até falar que eu sou um pouco metida, porque eu sou a única pessoa que, dentro de uma academia, ganha 2 festas assim incríveis. Eu ganhei uma cesta do dia do meu aniversário das meninas da academia, que eu jamais. Porque a academia é um lugar que se tem muitas Meninas. muitas encrencas, muitos ciúmes, Picuinhas. muitas briguinhas. picuinhas. Que bairro que é a sua O academia? meu é no Campo Comprido. É longe para mim. É longe. Eu já estava ficando interessada já. Mas A academia tem que te pagar aí uma porcentagem, porque eu já ia fazer É academia verdade, lá. que ela ainda divulga a academia. Eu já ia também. Eu fazer divulgo academia o lá, tempo todo. Então, porque de segunda a sexta. só para ter você como minha amiga lá. Não, mas amiga, você já é minha amiga do coração. O que você precisar, se você precisar de um bom Pilates, é muito bom. Indico o Pilates. Indico a dança, é muito gostosa você fazer, porque você está em grupo de mulheres. Você consegue conversar com aquelas Você mulheres, acha que consegue entender. a menopausa ela tem períodos que ela vem maior, assim, ou um período do dia, tipo não sei se é à noite, pela manhã? Tem momentos que ela está mais Que ela vem mais agressiva. agressiva. Ela vem mais agressiva. Aí vai do temperamento, como você tá, o quanto que você tá ali naquele movimento de estresse, né? Sim. Aí ela faz um bu. Então, por isso que eu digo para você, o exercício físico hoje, para nós mulheres que estamos nesse processo, nem que seja para você começar fazendo uma esteira, é importantíssimo. Porque é onde você vai começar a acostumar o teu corpo a não dar esses picos. Exato. Porque o daí- problema são os picos, né? São os picos. E eu já tive 2 relatos comigo, tanto na medicina com a médica, quanto com o preparador físico que está me acompanhando, que ele disse realmente, você não vai sentir ela tão forte por conta de tudo que você já faz na sua vida, que é uma boa atividade física, que você não abre mão, a alimentação e o sono. Então, eu consigo, entendeu, dentro disso, o quê? Melhorar a minha qualidade de vida. Então, se eu tiver que tomar algum suplemento, fazer alguma reposição, vai ser algo leve. Não vai ser aquela coisa tão agressiva. Dizem que tem esses surtos que as mulheres agridem de agressão, de violência, Sim, de surto. muito. E se ela provar que ela estava no Sim. período menopausa, ela se beneficia. Se beneficia, às vezes, sim, né, da sim. lei. E assim, Sim. ó, Da lei, por isso. Quando ela também está na TPM também. isso que eu queria Da perguntar TPM agora. também. Que os sintomas da TPM são parecidos quando começa a menopausa? Por exemplo, um pouco mais elevado, talvez? Irritabilidade, o estresse, dor de Maior, cabeça. a da menopausa ela vem Ela vem potencializada. maior, porque o da TPM você consegue entender e a TPM você fica com aquele psicológico, come um chocolate e toma um E aí, logo remedinho também e vai. Já vem... Isso. E você sabe que a TPM. TPM ela é um curto. A menopausa não. Entendi. A menopausa, cada dia que passa, ela tende a aumentar mais. Entendi. A gente deveria cobrar mais caro a terapia quando está na menopausa. Tô brincando. Porque a pessoa surta com a terapeuta também. Ela surta com a terapeuta, né? Com a terapeuta também. Ela surta com a Mas, terapeuta. assim, brincando, né? Mas uma das primeiras situações que a gente faz eu falo, eu sempre começo, quando eu começo todo o tratamento ali, é tirado automático. Porque as pessoas vivem automático. Então, ela primeiro precisa sair daquela vida automática. Porque se ela sair da vida automática, Com ela certeza, percebe se ela Gi. está na menopausa, Nossa, perfeito ela você trouxe, Gi. percebe se ela está
às vezes, ela está num trabalho e ela quer uma promoção e está pedindo uma promoção, mas ela odeia aquele trabalho. Então, assim, daí você não sabe se é emocional, se é a parte do trabalho dela, se ela está na menopausa, se é o relacionamento, porque a maioria hoje, para a gente também, para tirar a gente, né, de um equilíbrio, está muito ligada a relacionamentos. Muito. Então, são várias situações. Se você tira a pessoa do automático, ela consegue. Estou assim agora, estou com raiva agora. De onde vem essa raiva? Estou irritada. Estou irritada por quê? Por causa da Jo? Não. Porque a Jo não fez alguma pergunta? Não. Estou irritada porque... Não, estou com sintoma de menopausa. Então tá. Então é menopausa, mapear, né? Isso. Então não não, qual que é o meu... Então, assim, porque a gente... O que é o automático? Você perguntou, eu respondi. Eu sou reativa. Sim. Tudo que fizerem contra mim, eu respondo. Sim. E aí, até nós estávamos falando com uma colega ontem, né? Eu falei, você tem que não estar tão reativa. Conta pelo menos até 10 para você pensar antes de responder. Isso. Exatamente. Porque senão você não sabe o que é, você está irritada. E, assim, é a mesma coisa que eu chegar aqui para você hoje e foi te cumprimentar e já te cumprimentar. Oi? Oi, Ju. De cabeça baixa, assim, olhando, né? E aí eu chegar para você e te dar um abraço, Ju. Que saudade que eu tava de você e tal. E sabe, abraço. Aquele abraço gostoso, assim. E a mesma coisa que às vezes pega na mãozinha, assim, só na pontinha, né? Só na pontinha. Não. E aí, de cabeça baixa ainda. Então, o que está acontecendo? Aonde que está? Por que você está assim? Então, né? Aonde está isso? E aí a pessoa vai reagindo dessa forma automática quando vê ela está com uma depressão e não sabe se é de fundo emocional, se é de menopausa, se é hormônio, se é espiritual. Ela não sabe de onde vem. Ela não sabe. Né? Então, por isso que é importante essas conversas, né? Porque é através delas que a gente vai entendendo para a gente poder o que eu devo fazer, né? Como eu devo ser, né, diante de cada situação ali. É importante conversar. Eu acho importante você também entrar nesse assunto, porque como você falou que está passando por isso, então assim, o que às vezes você pode achar que é um conteúdo que não é um conteúdo porque você não é médica, é o suficiente para mim que estou começando. Sim, exatamente. E já me ajuda para mim que não entendo nada, que, né, Amanda? A gente ainda que vamos chegar. Vocês vão chegar, precisamos já ter o conhecimento. Porque eu quero que vocês entendam e que vocês não achem que o que eu posso estar fazendo, nossa, agir, a Jo, mulheres que eu admiro, mulheres que eu gosto de estar com elas passaram e agora elas estão nos mostrando, né, nos colocando como que a gente pode estar passando, porque é muito ruim você ser uma pessoa tão alegre, tão para cima, e quando você entrar nesse processo da menopausa, você se tornar uma pessoa chata. Uma pessoa insuportável, gente. Aquela pessoa que você vê... Tem situações que você vê a pessoa, você muda o... Nem quer estar no mesmo lugar. Sim, você sai da tua rota porque você não quer encontrar com a pessoa. Né? Você deixa de estar com os seus filhos, com a sua nora, porque daí você cria problemas e obstáculos aonde não existe. Você começa a pegar implicância com a tua nora que você vivia muito bem. Você pega a implicância com o teu genro que você se dava super bem. E se perguntar o porquê. Você não, porque eu não estou gostando da atitude que ele está tendo. Mas que atitude? É a atitude que ele está tendo com você. Mas não que sabe atitude que ele está tendo comigo, meu Deus? De dar os nomes, né? Mas o que é que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? Porque daí você pega uma implicância com uma pessoa, você pega um ranço. Nossa, eu não posso ver aquele teu amigo, não me traz mais ele aqui. Mas o coitado nem a boca abre, gente. E o que é? Porque não abre a boca. Está lá dentro. É porque está um turbulhão que você não está sabendo identificar. Exatamente. E aí você fala assim, nem Deus gosta de mim, porque, meu Deus do céu, tudo dá errado. Isso mesmo. Tudo está dando errado. E aí você chama mais coisa errada. Aí você atrai mais coisas negativas. Atrai mais coisas, porque se tem uma coisa, gente, que atrai é a boca, é o que você fala. A palavra tem poder. Reclamação. A procrastinação, ela é assim, olha, terrível. Terrível. Então, evitem, agradeça. Se aquele momento não era para você fechar aquele negócio, tá tudo bem.
Deus entende. Ele Exatamente. entende que ele não quer o filho dele passando por aquilo. Quando a gente está em Deus, é mais fácil a gente, É mais fácil da a gente entender passar pelo e confiar, processo de né? tudo. Como você disse, sem a fé não dá. E a fé é isso, é confiar mesmo quando vem o não, é confiar mesmo quando não está dando certo. Deus sabe. Deus sabe. E pronto. Romanos 8:28, né, se eu não me engano, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, se você perdeu o emprego hoje, Sim. se você perdeu o emprego, você tem que parar e sair do automático novamente e pensar, será que isso é uma oportunidade para eu aprender uma outra habilidade que eu tenho? Será que tem uma outra porta melhor do que essa? Mas o que a gente faz? A gente entra em desespero primeiro, desespero desestabiliza a família inteira, acha que vai morrer de fome, né, que a gente não vai nem ter o que comer, que acabou tudo, agora acabou tudo. Então, a gente põe a nossa dependência naquilo. Em coisas, né? Em homens, em situações que... E aí, quando você... Exatamente. Tudo. Quando fala tudo, é tudo. Se você ama o Senhor, tudo coopera, mesmo dando errado. Mesmo dando errado. E você tem um testemunho que você deu aqui, né, Gi, que eu não vou nem Nossa, falar teu testemunho, teu coisa mais- depoimento. A sua trajetória de vida, quando você falou que você tinha a possibilidade de resolver e você falou não, porque Deus falou não assine. Exatamente. Você não espera Você não numa espera. restituição de Deus, assim, mas a obediência, todo mundo que já fez algo na obediência, assim, enquanto o cenário estava todo ao contrário, o Senhor, você não pensa nessa restituição, mas a resposta de uma obediência, quando ela vem muito maior do que... Sim. Mas quando você não pensa nisso na hora, você pensa que pronto, você já está assim, você já pensa, pronto, agora acabou para mim, mas falou que não é para fazer, eu não vou fazer. Mas assim, eu não vejo pela visão do homem luz para mim, eu não vejo solução para mim pela visão. Eu estou encurralada, eu não tenho para onde ir. E eu não vejo nada ali, nenhuma luz perante o homem. E aí você fala, bom, agora só esperar. É só esperar. Agora é Deus. Então, para as nossas mães aí, para as nossas mulheres, né, que domingo é o Dia das Mães. Então, continue orando pelos seus filhos, abençoando, mesmo que você esteja passando por algumas situações com eles que você fala, meu Deus, ore, Exatamente. entregue para Deus. Deus. Porque Exatamente. até aquele momento que ele tem que passar para na frente, sim, ele se tornar um homem, uma mulher melhor. Exatamente. Então, entregue seu filho a Deus nas suas orações todos os dias. Isso aí. E confia. Verdade. Quando a situação é difícil, tem muitas mães que estão com o filho hoje, né, em drogas. Em drogas. Com drogas. E é só mesmo a É mãe. Porque só às vezes Deus, a gente gente. não consegue salvar eles, o Não. filho. Por mais que a gente tente, às vezes não está na nossa mão salvar eles. Exatamente. A gente, às vezes... Na verdade, a gente não tem poder Não sobre temos o nada. poder. Tem esse poder. É só Deus que É só tem. Deus. É nele. Então, a gente quer falar para você, para essas mães, que também não se coloque toda a culpa, essa Isso. carga negativa, A responsabilidade. essa responsabilidade, sabe, mãe? Tenha compaixão de você. Se ame primeiramente. Antes de ser uma mãe, você foi uma mulher. Você é uma mulher muito forte. Então, também se coloque como mulher Sim. para você poder cuidar da sua saúde, da sua menopausa, de qualquer outra coisa que De está acontecendo todas com as você, áreas da sua de todas vida. as áreas. Eu estou enfrentando por um câncer, eu estou saindo, porque a gente também tem que entender que existem filhos e filhos. E nós também entendemos que existem muitos filhos que abandonam suas mães. E tem muitas mães que estão em asilos, muitas mães que estão em hospitais, que os filhos não vão visitá-las. Sim. E tem muitos jovens E que tem muitos também jovens estão abandonando que estão as mães. abandonando as suas mães. Então, vamos
fortalecer, fortalecer em Deus. Vamos se fortalecer em Deus. Se fortalecer em Deus. Independente das circunstâncias. Exatamente né, isso. do que vem afligindo o nosso coração. Isso. É em Deus. É Ele que nos cura. Sim. Da nossa alma, no nosso mais profundo. Sim. É Ele que conhece todas as nossas dores. Então, antes, né, de se desesperar, silencia, persevera em oração, entrega para Ele diariamente tudo que vem, o que você sente, os seus sonhos, né, o que você gostaria de mudar em você, como que você gostaria que fosse sua família, né, se é uma família, como né, falando de filhos que estão afastados, né, estão nas drogas. Sim. Tudo em Deus. Tudo em Deus. Eu tenho acompanhado muito de perto algumas mães atípicas, mas muito de perto mesmo. E hoje também a gente tem que enaltecer essas mulheres, porque eu digo assim que nós estamos aprendendo com elas e Parabéns não é a porque elas. são uma lição de vida. uma lição de vida. Aquela mãe que fica, eu conheci 2 mães que elas trabalham dentro do hospital. Elas levam o notebook para dentro do hospital e elas trabalham dentro do hospital. Enquanto acompanha o filho? Enquanto acompanha a filha, que vai fazer 18 anos, com sérios problemas, nasceu e não fala, e fica ali né, o tempo todo. Ela tem que ficar no hospital. Antes ela saía, agora ela conseguia ficar mais dias fora de casa. Hoje ela não consegue mais, hoje diminuiu o tempo. Então ela fica mais tempo no hospital. Uma menina que vai fazer 18 anos. Então a gente tem relatos de mãe, gente, que eu digo assim, é uma inspiração, é uma inspiração. A força delas. A força. E se anulam como mulher e viram mães. Elas só são mães, no entanto que elas não lembram nem do nome delas. Tanto no dia que teve o nome delas colocado ali num jantar, num almoço, elas começaram a chorar por conta do nome que estava escrito o nome delas, porque elas elas se lembram que tem nome. Que é esse o relato da mãe do fulano. É esse que é o relato que nós temos, tá? Meu Deus, que forte. Relatos de quando você entregou para ela a foto, teve uma mãe que pegou aquela foto dela que estava na mesa, ela não parava de chorar. Porque ela disse assim, eu quero tanto ser essa mulher que está aqui na foto maquiada, com um blazer, olhando aquela foto, ela não parava. Olha só. Eu fico arrepiada inteira aqui se falando isso. Porque é muito forte. É muito forte. Porque elas isso. estão esquecidas como mulheres. Pela sociedade, pelo Estado. Muitas. Então, assim, a gente está vivendo uma situação muito séria, mulheres. Nós temos que nos unir para nós poder trazer mais amor e conforto a essas mães. Elas não têm nem o financeiro. E não são poucas. São muitas mulheres. Então, olhar mais, sabe? Ter esse... Às vezes, algumas mulheres que estão em casas, elas falam, eu tenho vontade de fazer algo para Deus. Mas o que eu vou fazer? Olha um exemplo que você está dando. Importantíssimo. Olha um exemplo. Se você ficar lá meio-dia para ela ir tomar um banho decente, para ela ir para casa, sabe, esticar o corpo, porque às vezes, né, dá uma olhada na casa dela, você ficar um pouco ali, fazer, né, uma troca com essa mãe. Uma troca com essa mãe. Fica um pouquinho ali para ela só sair, né, poder fazer às vezes a parte básica de o que elas não têm. Elas não têm toda a parte fisiológica básica do ser humano. Elas não têm. Elas não conseguem. Elas não conseguem fazer. Teve uma que relatou que ela teve que, para ela fazer uma luz no cabelo, ela ficou 3 dias para fazer essas luzes. Olha só. E um dia ela ficou o dia inteiro andando. E ela ia nas reuniões da escola, ela tinha com os papeletes na cabeça. E ligando para a amiga, perguntando como é que ia dar certo se o cabelo não ia cair. Porque ela queria fazer, ela tinha ganho do salão. E ela queria tanto fazer para mudar um pouco. Porque são mulheres que elas não saem de casa. Elas passam o maior tempo. As que não estão em hospital, elas têm que ficar em casa. Porque elas não têm uma enfermeira que possam ajudar, ficar umas horas com as crianças. Ela não tem ninguém, ela não tem uma rede de apoio. Nós pegamos uma situação de um carro que tinha uma criança de 5 anos conosco. Que chegou na porta da minha casa uma criança.
uma mãe atípica, eu tenho que trabalhar com ele. Vocês A mãe aceitam? era Uber. Olha só. Eu posso fazer essa corrida com vocês e com ele Olha. na porta da minha casa. Imagina. E ela não é daqui de Curitiba, ela é de Cuiabá. Ela não tem rede de apoio nenhuma aqui. Ela não conhece ninguém. Ela não tem amiga. Olha, Ju, como que a gente pode 3 ajudar? meses É, só nem aqui. o nosso Como- grupo lá, que nós temos Das amigas, como que a gente pode 160 ajudar? mulheres. Como que a gente A poderia? gente vai ajudar, a gente vai fazer uma reunião e vamos sim levar amor, carinho e fé para essas mulheres. vamos. Vamos fazer Vamos. uma... Vamos, Uma- porque claro que não tô querendo igualar, né? Mas assim, é entendendo que elas devem sentir, me pondo neste lugar. Quando o meu filho nasceu, né? E aí tomar banho comigo. E teve um dia que eu falei pro meu marido, falei, nossa, eu não consigo tomar um banho sozinha. Isso é muito forte. É muito forte. Sim. Mas assim, meu filho era saudável, é saudável, né? E tudo bem, era um banho, É. ele cresceu, agora toma banho sozinho. Sim. E quando isso, porque e aí tipo vai Elas passar. não E conseguem. quando Nunca. você não tem isso de Não, que elas vai não passar, conseguem. Não vai. Gente, isso é muito Não vai. forte. No caso delas, não vai passar. Não vai né? passar. E não detalhe, vai passar. essa- O filho, né, vai Não, permanecer. e o filho, ele vai não continuar filho, sabe por quê? Sim. Porque eu tenho uma tia que tem 47 anos, que é síndrome de Down, ela tem 47 anos. Porque o que está acontecendo é o seguinte, eles estão achando que a criança que tem um autismo 2, 3 e os mais... ela vai pegar 10 anos e ela vai deixar de ser autista? A gente tem que pensar que a gente tem que fortalecer essas mães, essas mulheres, porque elas vão ter uma carga de... Elas estarem com 60 anos, elas vão ter um filho. A minha avó tem 97 e tem uma filha de 47 anos. E sim. Então, você veja que essas crianças, elas vão crescer, elas vão ficar adultas. Só que elas precisam de quê? Elas precisam de uma mãe que esteja fortalecida na fé e na estrutura dela. Essa mãe precisa voltar a trabalhar, essa mãe precisa ser vista, essa mãe precisa ser falada, ela precisa ser ouvida. Porque às vezes a gente só quer desabafar. E ela não tem rede de apoio. E aí, às vezes, você Porque vai falar com alguém, a pessoa eu ainda não te dá uma palavra e piora. É aquilo que a gente sempre fala, né, de saber os lugares que a Sim. gente tá, as mesas que a gente senta. Isso. Porque tem mesas que elas nos edificam. E Sim. tem mesas que nos paralisam ou nos jogam lá embaixo. Isso. E com quem essas mães estão andando? Quem está do lado Sozinhas. delas? E elas Sozinhas? E elas têm estão uma perdendo referência. até... Elas têm a fé, mas elas perdem a fé diariamente. Porque elas acreditam que Deus está deixando elas de Exato. lado. Meu Deus, não. E elas têm uma referência masculina que abandona muitas Muitas, vezes. todas. Então, Todas. e aí, Você conta no como- dedo. e para elas também um Deus que é homem, que é uma figura masculina, né? Elas têm uma referência Sim, de é muito uma profundo paternidade isso. que às Sim. vezes já vem lá do pai, daí já vem do esposo. A gente precisa encerrar o programa, é. gente, que já deu Mas horário. assim, tá? estamos Meio-dia. aqui, mexe seus pauzinhos lá, É, a gente vai vamos ajudar deixar. e vamos ver o que a gente pode Gente, ajudar. eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui nessa semana. Muito obrigada, meninas. Vocês são incríveis. Nós que Tenham agradecemos. um excelente dia, um bom Dia das Mães. Feliz Dia das Mães Feliz a Dia todas das Mães. vocês. Feliz Dia A das todos que Mães. estão nos acompanhando. Que Deus o abençoe. Fiquem com Deus. E até segunda-feira. Beijo, beijo. Fui. Tchau, Amém. tchau. Beijo. Tchau, tchau.